Pronto. Beleza. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, na verdade, a todos, né? Estamos aqui começando o nosso segundo encontro do nosso grupo de pesquisa na área de fluidodinâmica multiscala, onde nesse período a gente está tratando sobre a questão da termodinâmica de não equilíbrio, né? Foi o tema que vai guiar a nossa discussão. E a gente não pôde ter o encontro na semana passada por conta da falta de luz aqui no instituto que atrapalhou a nossa rotina. Foi exatamente no período da tarde, né, que a luz foi cortada. Mas então a gente retoma aqui do ponto que a gente parou, né? Lembrando que a gente começou a nossa discussão a partir do livro do Prigogine, lá na quarta parte do livro, né, que é onde ele começa a discutir com mais é, detalhe a questão, as bases, né, para uma termodinâmica de não equilíbrio. A gente viu no encontro passado que, logo de partida, a discussão da termodinâmica de não equilíbrio ela envolve uma discussão bem próxima da questão de produção de entropia. E isso porque a gente tem como um guia do processo do não equilíbrio até chegar no equilíbrio, processos relacionados com a segunda lei da termodinâmica, né, que vão dizer que fora do equilíbrio, né, a entropia é diferente de zero, né, e vai se encaminhando, aumentando até chegar no valor máximo no equilíbrio. Esse que é o ponto, né? O máximo da entropia vai acontecer no equilíbrio, né? Então esse processo de se chegar até o equilíbrio é o que é o objeto, basicamente, de investigação da termodinâmica de não equilíbrio, né? O que ocorre nessa condição transiente até chegar lá nessa condição final. De partida, relembrando dessa questão, né, desse objeto de investigação da termodinâmica de não equilíbrio, a gente já se põe a pensar sobre se as nossas investigações, os objetos, né, os sistemas que a gente investiga, se eles são tranquilamente associados a condições de equilíbrio ou se o processo em si ele já nos coloca para pensar sobre uma condição de não equilíbrio. Por exemplo, vamos imaginar o nosso amigo aqui, o Vinícius, que está fazendo uma pesquisa na área de perfuração balística. Ele é engenheiro mecânico, fazendo uma dissertação de mestrado na área de deformação de material sólido em função de efeitos balísticos, tiros, em resumo, vendo como que o material se deforma, a natureza do material, como está relacionado com esse processo, a velocidade dos corpos que estão entrando em contato. E o que ele quer analisar é justamente esse processo de deformação e os limites dessa deformação, até o ponto de não haver a perfuração de um determinado alvo. É um pouco que ele está investigando lá. Bom, se a gente pensar num projétil colidindo contra uma superfície, aquele processo de deformação, ele é um processo muito intenso, né, com grandes variações num espaço pequeno, num corpo de tamanho pequeno e num intervalo de tempo muito pequeno. Então, condições típicas que são assumidas na termodinâmica, como processos suaves, suficientemente lentos, né, que até se apela para isso, para falar sobre a questão de reversibilidade dos processos e tal, não fazem muito parte dessa discussão, porque o nosso próprio senso comum já nos diria, isso não tem nada de reversível. Imagina você dar um tiro numa placa de aço
e você está imaginando que seria possível, né, você retornar nesse processo ao ponto de você ter tanto a placa íntegra como o projétil desamassado inteirinho nas mesmas condições do início do processo. Então, essa reversibilidade, ela também está associada a uma certa condição de equilíbrio também, né? Que isso foge da nossa percepção mais direta da natureza, né? O livro aqui do Proust, Proust não, desculpa, do Prigogine, a parte do livro que ele começa a falar desse assunto, ele já vai deixar logo de cara a mensagem de que os processos da natureza, eles é, são processos de não equilíbrio. O equilíbrio é a exceção na natureza, né? E a termodinâmica, a termodinâmica clássica, ela funciona muito bem para o equilíbrio. Mas para o não equilíbrio, a gente precisa fazer um tratamento especial. E a ponte para a gente fazer esse tratamento especial é a entropia. Entropia é o nosso cavalo de batalha para lidar com essa questão do não equilíbrio, tá? Porque intrinsecamente a segunda lei da termodinâmica, a gente tem balizas do comportamento do sistema, né? A gente tem a- o direcionamento daquele sistema para uma determinada condição e uma propriedade quantitativa que nos permite avaliar esse processo. Então, se, segundo a segunda lei da termodinâmica, de uma condição de não equilíbrio para uma condição de equilíbrio, eu me dirijo em termos quantitativos para uma condição de entropia máxima, é isso que a segunda lei vai dizer, e isso ocorre devido a processos internos e irreversíveis, formulação do Dedonde, recuperada e amplamente divulgada pelo Prigogine, a gente precisa descrever com mais detalhe essa geração de entropia. E é isso que está em jogo na termodinâmica de não equilíbrio. No nosso encontro passado, a gente folheando ali basicamente as três, quatro primeiras páginas da seção de não equilíbrio do livro de Perugini, a gente viu algumas coisas interessantes que desembocaram nessa cena final aqui, basicamente, que são as leis de conservação, né, de toda uma tentativa de descrever fluxos do que estava acontecendo nesse material, a gente chegou numa estrutura geral das leis de conservação, é, envolvendo a produção de determinadas grandezas, as variações internas, os balanços, né, de entrada e saída, e isso tudo fazendo parte de uma espécie de equação de conservação dessas grandezas que interessam ser conservadas. Nessa estrutura das equações de conservação, a gente tem esse termo J, que vai ser um vetor, tá? É um campo vetorial, melhor dizendo, né? Um pouco mais formal, ou seja, depende da posição no corpo que a gente está investigando, né? Um vetor cujas entradas dependem da condição, ou seja, cada componente do vetor é função das coordenadas ali, x, y, z, ou qualquer outro sistema de coordenadas, né? E a gente precisa descrever esses fluxos considerando as equações que nos interessam. Uma equação de conservação que importa nessa discussão é justamente a equação de conservação da entropia. Ou seja, como que a entropia evolui ao longo do tempo, considerando os balanços de entrada, saída e produção, né? Embora a gente fale a equação da conservação, parece que vai se manter numa condição fixa e permanente. A conservação no sentido de é preciso que haja uma, uma espécie de compensação entre variações totais, produções internas e o que atravessa as fronteiras do sistema a partir dos seus limites, como entrada e saída, tá? Isso que
diz uma lei de conservação, e essas leis de conservação vão ter essa estrutura em qualquer área que a gente lida com a matéria é, numa forma de cálculo de propriedades físicas e vale com muita força na mecânica do contínuo, né? Muito da mecânica do contínuo gira em torno de coisas como essa, cabe a nós identificar as grandezas de interesse. Bom, aí na continuação ali, ele fala sobre balanço de massa e tal, mas o mais importante a gente tem os fluxos. O restante do capítulo ele vai detalhando diferentes fluxos que podem fazer parte daquela estrutura de lei de conservação. Um fluxo possível envolve os fluxos difusivos, ou seja, a, o espalhamento do material em função de diferenças de velocidades moleculares. Existe uma velocidade média das moléculas, uma velocidade individual, e aí tudo isso sendo compensado uma pela outra, ou balanceado a partir de velocidades relativas, né, a gente teria o fluxo difusivo, né, olhando cada material componente ali do teu sistema de interesse. Né? E aí, dentro da estrutura de uma lei de conservação, a gente tem as variações, a taxa de aumento do número de uma determinada substância, espécie, no teu sistema de interesse, leva em conta o balanço do fluxo de material pelas fronteiras e mais uma taxa de produção a partir de reações químicas. Então, no caso da equação de fusão, esses termos começam a ter um significado físico, né, onde outros fenômenos vão sendo acoplados ao processo, como, por exemplo, reação química, né, leis macroscópicas de difusão, coisas desse tipo, e aí vai aparecendo para a gente, né, diversas formas com que essas leis de conservação podem ser manejadas na descrição de um sistema na sua condição de não equilíbrio e, inclusive, cada uma dessas manifestações de não equilíbrio vão, às vezes, se tornando áreas próprias do conhecimento, efeitos próprios muito particulares, se separando uns dos outros em áreas temáticas de interesse particular. Né? A gente poderia pensar em cargas elétricas, poderia pensar em energia, massa, quantidade de movimento, uma série de outras propriedades que poderiam ser consideradas. Né? Momento angular, né? Tudo isso faz parte dessas abordagens. Bom, mas o que aqui a gente encontra uma senha importante para a gente pensar sobre essa questão do não equilíbrio envolve o seguinte, essa frasezinha aqui, ó. Então, os fluxos JK, eles não são todos independentes. Na verdade, e isso é objeto do capítulo seguinte, capítulo 16 aqui do Prigogine, o que ocorre é um acoplamento entre diferentes fluxos. E aí, isso é, vamos dizer assim, a beleza dessa termodinâmica de não equilíbrio, que permite a gente investigar, ou pelo menos estabelece as bases para a gente investigar, efeitos de acoplamento, efeitos cruzados. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho um fluxo de material num determinado sistema, né? Imagina ali eu tenho um sistema constituído por átomos e moléculas e ocorre uma difusão de uma determinada espécie por dentro da outra. Difusão vai ter a ver com essas velocidades e tudo mais. Mas, em suma, o que a gente está vendo acontecer no mundo molecular, olhando com esses olhos o nosso sistema? Bom, tem átomos e moléculas se movendo. O movimento a gente descreve com uma certa facilidade a partir de das velocidades de uma proposta cinética, né, desses elementos constituintes, mas esse sistema ele está em contínua interação entre esses constituintes, junto à parte cinética com a parte interacional.
vai estabelecer questões importantes ligadas à distribuição de energia dentro do sistema, né? Porque eu tenho a parte cinética, ela contém uma energia própria, energia cinética. Mas, ao mesmo tempo, essa energia, esse movimento, né, tem nos seus constituintes uma contínua interação, onde nessas interações se exalta o valor da energia potencial. Então, ao mesmo tempo que acontece um- uma manifestação ali de uma migração de energia cinética, também vai acontecer de alguma forma um desbalanço dessa energia potencial. E isso vai dar conta de efeitos combinados. Então, por um lado, eu tenho um fluxo de massa, e por outro lado, eu posso ter, por conta de todo esse processo combinado, um fluxo de temperaturas, ou um fluxo de energia térmica. Pela própria constituição toda intrincada ali do material. Eu puxo de um lado e muda do outro. A energia para um sistema isolado, a energia total do sistema se conserva, e imagina para um sistema que não está isolado, para um sistema aberto, né? Como é que esses fluxos acabam acontecendo de maneira bem intensa, bem relevante e que pode ser explorado por uma área própria da termodinâmica, que é essa que a gente está molhando o pé aqui, a termodinâmica de não equilíbrio, né? Quando, por exemplo, aí voltando ao exemplo inicial, lá o Vinícius dá o tiro na placa e ele está vendo esse processo de deformação, que outros processos estão associados a essa deformação do material? Não só a mudança de formato, ou seja, uma mudança nas fronteiras dos sistemas que estão interagindo, o projétil-alvo, mas também aumentos de temperatura, e isso vai impactar na própria capacidade de deformação. Quanto maior a agitação molecular, mais a capacidade de se deformar, porque as moléculas e átomos vão se tornando mais flexíveis à mudança de posição. Chega-se ao ponto, né, superando uma determinada temperatura limite, que garante a simetria, um arranjo de simetria do material, você tem até a fusão. O material derrete, vira líquido, né? Muda seu estado de agregação. Então, tá tudo meio que amarrado, né? E é isso que ele começa a comentar aqui para gente, que é um objeto de exploração aí da termodinâmica de não equilíbrio, né? É importante a gente ter essa imagem na cabeça de que o não equilíbrio, ele palavra importante é essa, tá? Ele é complexo, mas não é complexo no sentido de é difícil de descrever matematicamente, é difícil de fazer as contas. Não é esse tipo de complexidade que a gente está falando. É a complexidade física, no sentido de ter muitos processos acontecendo e processos entrecruzados, interdependentes uns dos outros. Isso que é a noção de complexidade física que nos interessa, tá? Quando a gente ouve assim, sistemas complexos, são sistemas com um nível de interação muito grande interno que faz com que vários fenômenos sejam interdependentes uns dos outros, tá? É, Então, aqui é o nosso campo de trabalho, essa complexidade física. Como é que a gente, então, vai descrever esses fenômenos? Se você já é um pouco mais experiente na área, ou pelo menos na modelagem de sistemas, coisas desse tipo, uma abordagem para a gente lidar com a complexidade é diminuir a complexidade. Mas como que a gente diminui a complexidade? Separando os efeitos, tornando os efeitos separáveis uns dos outros. Se tem esse problema, no caso do Vinícius, de deformação e aumento de temperatura, eu vou tentar lidar com esses fenômenos de uma maneira separada. Eu vou fazer com que a interação dos fenômenos seja a mínima possível, para que eu tenha como consequência
uma maior viabilidade matemática de descrever o que está acontecendo e também não haja um excesso de termos e parâmetros que sejam necessários para descrever essa física que nos interessa. Né? Porque também quando eu começo a botar um monte de coisa entrecruzada, umas com as outras, eu vou começando a encher de parâmetros os meus modelos e vai chegar numa hora que você não vai ter como determinar, né? E aí fica bem complicado. Existe uma área que não é de interesse de todos aqui, que é essa área de fluidodinâmica. Tem nas derivações das equações básicas da fluidodinâmica, tem uma etapa que é interessante, que ela, na formulação de como que a energia, a quantidade de movimento se propaga ali no meio do fluido, você chega numa entidade matemática, que é um tensor, que é muito útil para descrever acoplamentos e fenômenos que acontecem em várias direções, mas você tem formas de descrever as direções cruzadas, né? X no Y, Y no X, Z no X e tal. É, Só que é um tensor de quarta ordem. O que isso significa? Que naquela deformação que a gente está investigando, é como se eu tivesse é, dois conjuntos de pares de direções que estão interagindo entre si. Eu tenho efeitos de pares, por exemplo, x e y, e como que o z com x interagem um no outro. Aí, no final das contas, o que que aparece? Uma entidade matemática de um tensor de quarta ordem, como o nosso amigo aqui, Pseudo. Ele colocou aqui 81 componentes, um tensor de quarta ordem, só que aí no livro ele bota ali de um jeito que é o seguinte: olha, a gente não sabe lidar com isso direito, isso é muito complicado, é inviável. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a decompor esse tensor em vários tensorzinhos menores de segunda ordem. Eu vou jogar fora esses termos cruzados, eu vou dar um jeito, contar uma história triste para conseguir eliminar essa complexidade a partir de hipóteses físicas que vão me autorizar a separar os fenômenos envolvidos. Tá? No caso lá da mecânica dos fluidos, né? Você tem a apelação o sistema se comporta igual em todas as direções, e tem aquilo outro e tal. Aí você, a partir de propriedades matemáticas que são advindas dessas hipóteses físicas, você vai quebrando essa complexidade em complexidades menores, até o sonho, né, desejado da gente não ter complexidade nenhuma, a gente ter todos os fenômenos independentes de si. Quando isso acontece, a gente ter essa complexidade eliminada, a gente está às portas do que a gente chama de sistemas ideais. Tá? Então, a gente tem a noção de ideal lá do gás, né? Gás ideal, gás real, né? Mudando um pouquinho o vocabulário, a gente pode é, é, distinguir os sistemas ideais ou simples dos sistemas complexos. Tá? Os sistemas complexos têm um forte grau de acoplamento dos fenômenos internos, e os sistemas simples ou ideais eu tenho uma total separação desses fenômenos, tá? De modo que esse acoplamento é descartado. Tá? Então, são modelos de referência, são modelos que, a partir deles, a gente consegue construir esses modelos complexos meio que por extensão. Assim, a gente vai vendo os desvios dos comportamentos simples, dos comportamentos ideais, e vai lidando com essa complexidade aos poucos a partir dos modelos idealizados. Né? Então, não é só para gás ideal, mas também fluidos, né, vão ter essa noção, né, que vai ser importante para ser discutida. Tá? Então, para a gente ficar ligado, termodinâmica de não equilíbrio tem muito a ver com fluxos, que isso já veio desde o nosso encontro passado,
E esses fluxos têm a característica de não serem independentes, antes pelo contrário, o que é bem intrínseco é o fato deles serem acoplados ou dependentes uns dos outros, tá? Esse que é o ponto. É, bom, aí eu vou puxar aqui uma outra referência, que é de um livro antigo, mas um livro interessante, que daqui a pouco eu coloco o nome aqui para vocês. Mas é de um pesquisador da área que lidou com esses, essa termodinâmica de não equilíbrio, chamado Hanley. Ele é lá da Austrália, mas nos anos 1960, por aí, ele trabalhou com essas coisas de maneira bastante intensa. É um sujeito importante nessa história. E aí, num dos seus livros, logo na introdução, existe uma seção aqui que nos interessa, onde ele fala de fenômenos de transporte. Eu vou dar um zoom aqui, vou ler algumas coisas com vocês. E aí ele diz o seguinte: os fenômenos de transporte, eu estou entendendo que vocês estão vendo aí, né, a tela compartilhada. Se não está rolando, me avisem. Beleza. Os fenômenos de transporte aparecem porque qualquer sistema em não equilíbrio vai tentar se achegar ao equilíbrio. Então, aqui a gente tem uma dica importante. Os fenômenos de transporte e os processos de não equilíbrio estão muito relacionados uns com os outros, e justamente os fenômenos de transporte são aqueles responsáveis por levar o sistema até o equilíbrio. Fenômeno, para quem é da área de engenharia, fenômenos de transporte é uma disciplina que a gente tem. E nessa disciplina a gente aprende três, basicamente, fenômenos de transporte: os processos de transporte de massa, transporte de energia e transporte de quantidade de movimento. Mas esses são alguns dos processos de transporte, não são só esses, né? Esses são os processos de transporte que interessam para um ramo da engenharia com mais intensidade, tá? Mas o que importa aqui para a gente é que um livro de fenômenos de transporte raramente vai falar de termodinâmica. E aqui a gente está falando dos fenômenos de transporte a partir da termodinâmica, né? E eles aparecem justamente na discussão da termodinâmica de não equilíbrio. Vamos continuar vendo aqui, ó. Um sistema está em equilíbrio, que é uma definição às vezes difícil da gente estabelecer. Então, o sistema está em equilíbrio se as variáveis de estado intensivas ou parâmetros, temperatura, densidade, por exemplo, são constantes em todos os tempos, todos os instantes, e têm a mesma magnitude em todas as posições do sistema. É a definição que ele está dando aqui de sistema em equilíbrio. É tudo igual o tempo todo em qualquer lugar. A partir dessa definição, seguem outras propriedades familiares do equilíbrio, do estado de equilíbrio. Por exemplo, no equilíbrio, gradientes dos parâmetros estão ausentes. É, é, é engraçado, né, dizer está ausente. Tipo, está ou não está, né? Como é que é estar ausente é um vocabulário estranho. É, mas gradiente, se a gente não está com muita clareza no sentido disso, para além do operador matemático, o gradiente a gente pode pensar em diferenças, só que são diferenças direcionadas no espaço, né? Eu consigo associar ao longo das direções espaciais diferenças que mudam em relação ao sistema que eu estou investigando. É, então, no equilíbrio, esses gradientes dos parâmetros, por exemplo, temperatura, massa específica e tal, estão ausentes. E, por conta disso, os processos espontâneos não ocorrem. Não há troca líquida de matéria ou energia entre o sistema e a vizinhança, e entre uma parte do sistema e outra. essa, Esses processos espontâneos que não ocorrem e esse fluxo, desculpa, essa mudança líquida de matéria e energia, isso aqui tem tudo a ver com os fluxos que a gente começou a discutir na aula passada, tá?
é, são o objeto do que a gente quer descrever aqui na nossa conversa, tá? Então, se um sistema está num estado em que essas condições não são satisfeitas, o sistema está em não equilíbrio, tá? O que que a gente quer dizer com isso? Juntando as palavrinhas aí do que a gente leu juntos. Fenômeno de transporte, então, é, por força de definição, uma ciência do não equilíbrio. Pode parecer óbvio num primeiro momento, mas olha quantas coisas estão por trás. Existe uma área do saber chamada fenômeno de transporte que recebe um nome específico, mas para lidar com o não equilíbrio por um viés ou como consequência termodinâmica, mesmo que não se fale de termodinâmica explicitamente na disciplina. Mas é uma forma de descrever essa termodinâmica que a termodinâmica clássica lida mal com ela. Então, suponha um sistema em equilíbrio, originalmente em equilíbrio, que é perturbado a uma condição de não equilíbrio por alguma perturbação externa ou interna. Uma reação química começa a acontecer lá dentro, alguém dá um tapa na fronteira do sistema com o exterior. São formas de você tirar o sistema do equilíbrio. Né? Quando vocês, agora, a gente está falando aqui, 2 da tarde, 3 de outubro, há pouco tempo atrás, vocês ingeriram algum tipo de alimento por conta do horário. Vocês botaram para dentro de vocês substâncias químicas distintas daquela que o corpo de vocês produz naturalmente, né? Então, se você comeu uma, é, uma folha de alface, você botou para dentro de você um monte de celulose, né? O seu corpo, você não é uma planta, você não produz celulose, e o seu corpo vai ter que lidar com aquilo de alguma forma. Você, com isso, levou o seu sistema que estava ali meio que em regime permanente, funcionando, fora o gasto permanente de material, você colocou para dentro uma substância nova que vai levar o seu corpo humano a uma outra condição de funcionamento. A simples presença daquela folha de alface macerada vai ligar no seu sistema os mecanismos bioquímicos que vão atacar aquilo de alguma maneira, tentar tirar algo de útil daquilo e tal. Ou seja, começa uma espécie de revolução lá dentro de você, né? E tudo isso num regime transiente que vai se apaziguar quando esse material for processado e eliminado, né? Então, assim, caramba, essa coisa do equilíbrio é muito familiar, né? É o trivial aqui pra gente. Pois é, esse que é o ponto. Algo tão importante acaba ficando à margem das nossas discussões, não aqui no nosso grupo, não aqui. Aqui é o local para a gente pensar nisso. Então, diante dessa condição, pelo menos, né, pensando num sistema perturbado, pelo menos uma desses parâmetros de estado se torna uma função da posição. Vamos imaginar a temperatura. Quando a perturbação é removida, né, tipo, se for um tapa na fronteira do sistema, então, né, tem aquele contato ali na superfície, a partir do momento que aquele contato cessa, um processo de decaimento irreversível ocorre espontaneamente. E o sistema avança por meio de uma série de estados de não equilíbrio até atingir o equilíbrio. Ok, é isso segundo a lei da termodinâmica, né? Os processos internos irreversíveis são aqueles ligados à segunda lei da termodinâmica, formulação lá do Prigogine. O processo de decaimento é um processo de transporte. Então a gente está definindo aqui o que que é um processo de transporte que é objeto de investigação dos fenômenos de transporte, né? É o processo de decaimento de uma grandeza intensiva termodinâmica da sua condição de não equilíbrio até alcançar o equilíbrio. E o nome aparece, processo de transporte, porque alguma grandeza é transferida por através do sistema, conforme o sistema tenta fazer todos os parâmetros independentes da posição.
como se o sistema tivesse um modo próprio de funcionamento que é tornar aquela grandeza intensiva insensível à posição. Temperatura? Temperatura eu defino no todo. Não faz sentido, até pra gente mesmo, né? Você tá lá passando mal, aí você usa um termômetro de febre, bota lá embaixo do braço, aí você vai, 38 graus. Putz, tá com febre. Ninguém vai dizer assim, não, você tá com 38 graus embaixo do braço, mas nas costas é 34 graus. No núcleo do cérebro é 32 ou 40. Embaixo da unha vai ser 37,5. Não faz sentido isso, né? Então a gente pensa que aquela temperatura é uma temperatura que está uniformemente distribuída, meio que dizendo, olha, em termos de equilíbrio térmico, o corpo tem aquela temperatura. Ou que as variações são irrelevantes para serem consideradas, são variações por conta do contato com o mundo exterior. Nosso corpo está permanentemente sendo perturbado pela vizinhança. Né? Se você sai na rua, começa a andar ali na rua, você vai tomar sol, sol é uma fonte de energia, está irradiando sobre você, né, tá mexendo em você, nos seus equilíbrios locais, né, que você está tentando atingir de alguma forma. A única forma de fugir desses equilíbrios locais é mais do que morrer, é você se dissolver com a Terra completamente. É, né? Porque mesmo que você morra, você vai continuar em não equilíbrio, né? Você vai ter que sumir quimicamente de alguma maneira, né? E aí, ou seja, estamos lidando com a realidade, né? É, sinto informar. Ah, tá, então o nome aparece porque tem essa transferência por meio do sistema até fazer que todos os parâmetros sejam independentes da posição. Parâmetros aqui são as grandezas intensivas, tá? E uma dependência espacial dos parâmetros, aqui ó, outra chave para a gente pensar, retomando o assunto. Então, ó, uma dependência espacial dos parâmetros, ou grandezas termodinâmicas intensivas, é associado a um fluxo de algum tipo. Ou seja, as diferenças que ocorrem estabelecem fluxos. A gente pode pensar o seguinte: olha, nesses fluxos, essas diferenças, desculpa, marcam forças motrizes para acontecer esse processo de transporte. Quanto maior a diferença, quanto maior a diferença, mais intenso vai ser aquele processo de transmissão de alguma grandeza termodinâmica até ele se tornando cada vez mais suave, tímido, comedido, o que vai ser anulado completamente no equilíbrio, né? No equilíbrio, tá? Então, variações muito grandes vão dar origem a processos de transmissão dessas grandezas muito intensos e é, isso vai se apaziguando com o tempo. Agora imagina quando eu tenho processos de desequilíbrio, vamos chamar assim, né, de perturbações por diversas maneiras, radicalmente intensos, como por exemplo uma detonação. Na detonação, eu saio de uma atmosfera para 5.000 atmosferas na ordem de microsegundo, 10 a menos 6 segundos. Ou seja, eu aumento a pressão em 3 ordens de grandeza, 4 ordens de grandeza, num tempo de microsegundo. Ou seja, não tem nada de tranquilo nesse processo. É radicalmente violento. Aí você pode pensar o seguinte, pô, deve ser meio complicado lidar com esse tipo de fenômeno, porque é tudo muito, muito brusco, muito intenso, muito radical. A interação disso com a vizinhança, os acoplamentos que vão acontecer num sistema como esse, aquecimentos, transmissão de massa, mudança, quantidade de movimento, até a propriedade, até questões relacionadas à perda da integridade química do material. As moléculas vão se transformar em íons, em radicais, uma série de reações químicas acontecendo, balanço de massa, potencial químico, ou seja, uma confusão generalizada.
o processo é complexo e isso inerentemente vai dizer para a gente, olha, vai ser complicado lidar com esse fenômeno. A dúvida é, vem cá, é possível separar essa complexidade em várias coisas mais simples? Essa é a dúvida. E esse é um pouco o nosso objetivo aqui da nossa conversa de hoje, tá? Mas vamos seguir um pouquinho mais aqui. É, Então, tome um exemplo trivial, por exemplo, supondo um sistema que não está em equilíbrio porque a temperatura interna não é constante. Um fluxo da quantidade chamada calor ocorre no sistema até que a temperatura seja constante e o sistema esteja em equilíbrio. Isso aí a gente experimenta no dia a dia. A gente vai estar interessado naqueles sistemas em não equilíbrio que podem ser descritos por variáveis de estado e suas derivadas lineares. Opa, então aqui começou a ter uma certa particularização da intenção da nossa teoria. Os processos de não equilíbrio, os processos de transporte, eles estão relacionados com derivadas lineares, em particular pelos seus gradientes. Aí uma frase curiosa. Então, é logicamente considerado que a relação entre o gradiente x e o seu fluxo conjugado é linear. Ou seja, o fluxo vai ser igual a L, que é uma constante, depois ele vai falar aqui dessas constantes, vezes x, que é um gradiente. No livro aqui, que é o que a gente está lidando nesse momento aqui, do Hanley, ele bota essa frase aí. É logicamente assumido que a relação entre o gradiente é linear dessa forma. Eu falei, olha, Hanley, você me desculpa, eu não estou vendo nada de lógico aqui. Por que que é linear? Da onde que ele tirou isso? Né? Me chamou a atenção esse ponto, porque o Hanley é um cara da área. Mas como que determinados nuances do vocabulário que a gente usa podem nos trair na compreensão desses assuntos? Não tem nada de logicamente assumido. Aliás, quando ele fala de logicamente considerado, ele está, em outras palavras, eu não sei o que que ele usou, lógico, né? É estranho, mas é como se ele estivesse dizendo é necessariamente considerado, é obrigatório que é considerado é, essa existência de uma relação linear entre o fluxo e o gradiente. Por quê? Não sei. Ele jogou essa aí. Quem quiser que abrace. Mas isso foi tratado de uma forma um pouquinho melhor lá no Prigogine. A gente já vai voltar para ele, tá? E ele vai dizer o seguinte: se a equação 1.1 for válida sempre, o sistema é dito próximo ao equilíbrio em qualquer instante ou em todos os instantes. Tá, então, é, pelo que ele está dizendo aqui, embora eu discorde dessa ideia que ele fala aqui de, logicamente, eu não estou vendo nada de lógico aqui, tá? Mas que os sistemas são descritos por relações como essa, a gente pode considerar isso sem problema, mas que isso tem por trás uma condição, que esses vão ser sistemas próximos ao equilíbrio em todos os instantes. E essa termodinâmica de não equilíbrio que ele está construindo, a partir desse tipo de modelo, seria útil para sistemas fora do equilíbrio, mas próximos do equilíbrio. Então isso é uma chave importante para a gente dar mais um passo. É estar próximo do equilíbrio, mas não equilíbrio. Bom, o que que vai acontecer próximo do equilíbrio? Considerando tudo que ele disse previamente, que os nossos
os nossos gradientes, as nossas diferenças direcionais de uma determinada propriedade, né? A diferença de temperatura numa determinada direção daquele cubinho que a gente usa para analisar um sistema, né? Se está próximo do equilíbrio, significa que ela está próxima de zero, ou seja, que as diferenças são pequenas. Esse é o ponto. Assumir uma hipótese em que o fluxo é linear em relação aos gradientes significa dizer que os gradientes ou as diferenças são pequenos ao longo do corpo. E nessa condição vale uma relação como essa. Ah, então o que a gente está querendo dizer é o seguinte: que existe um modo de funcionamento do sistema descritível a partir de relações simples do fluxo na forma de uma relação linear, que é válido quando as diferenças são pequenas. A gente pode chamar isso de um regime linear do material. Conforme essas diferenças vão se tornando mais intensas, esse regime linear ele vai sendo incapaz de descrever o comportamento daquele fluxo, daquele processo de transporte, podendo haver outros termos não lineares para dar conta do processo. Voltamos aos gases. Gás ideal, um modelo geral que vai contabilizar efeitos de não idealidade sistematicamente associados ao teu gás real, esbarra lá na equação do virial. Você tem o modelo linear, que é o modelo equação do gás ideal. E os modelos que vão agregando termos da equação do virial, eles são modelos não lineares. Então a não linearidade vai aparecendo sistematicamente conforme eu vou acrescendo o número de fenômenos associados ao meu sistema e vai se tornando cada vez mais não linear conforme eu vou acoplando esses fenômenos uns com os outros. Se a gente lembrar lá da equação do virial, a primeira forma de fugir da linearidade envolve você considerar os termos de interação de pares. Você vai obter um termo, que é o segundo coeficiente virial, o B, que é a função da temperatura, e aquele B é calculado a partir das interações entre os pares de moléculas, duas a duas. Mas esses são os únicos modos de interação ali do sistema? Não. Eu tenho as interações de tríades, ou seja, trios de moléculas juntas têm uma energia diferente da soma dos três pares contabilizados. Eu tenho tétrades, tenho, aí eu já não sei nem mais dar o nome, pêntuplos, não sei, quinas de moléculas, não sei o nome. Mas é isso, cinco, né, seis, sete, né, é, que vão tendo propriedades próprias desse agrupamento, até a gente ter no limite todo o sistema, uma energia inerente a toda a coletividade do sistema. Tá? Eu estou aumentando drasticamente a complexidade da descrição dele. Né? O que era nada, interação zero, modelo gás ideal, passou a considerar as interações de pares, interações de trios, de tétrades e por aí vai. Né? Eu estou aumentando o realismo na descrição, estou considerando mais fenômenos, acoplamento de fenômenos, e matematicamente isso aparece para a gente como não linearidade. Tá? Então, não linearidade, toda vez que a gente estiver lidando com essas não linearidades, vocês podem pensar o seguinte: eu estou na crista da onda dos interesses científicos. São coisas complicadas que as contribuições elas acontecem de maneira lenta
toda fragmentada e que a gente pode encontrar nessa brincadeira um nicho de trabalho, um tipo específico de acoplamento de não linearidade que pode ser objeto de uma investigação. Imagina, por exemplo, vou chutar aqui. Imagina, por exemplo, que você está analisando um sistema do tipo sólido cristalino, né? Tem uma galera aqui agora que está inventando de mexer com sólido, né? O grupo é de fluidos, aí aparece um povo para mexer com sólido aqui, mas vai lá. É, Aí imagina que você tem lá um sólido, um retículo cristalino, aquela coisa toda. Aí você tem um sólido iônico, né? É, Cargas, né, parciais ali nos centros atômicos e tal. E você promove deslocamentos dessa estrutura reticular. Você vai ter, ao mesmo tempo, uma mudança de posição entre átomos e moléculas, mas você vai ter um efeito um tanto quanto diferente. Já que são sólidos iônicos, você vai ter cargas elétricas em mobilidade. Você vai ter a possibilidade de acoplar um fenômeno de interação com fenômenos elétricos, por exemplo. É disso que a gente está falando. Prontamente já apareceu uma possibilidade de investigação de acoplamentos que são típicos objetos da termodinâmica de não equilíbrio. E o que que se faz de maneira grosseira para a gente lidar, né, minimamente com esses sistemas, nos modelos mais básicos? Eu jogo fora os acoplamentos, eu ignoro determinados fenômenos, vou descrever os fenômenos isoladamente. E aí você vai ter uma representação limitada daquele sistema. Desvios do comportamento real. Os dados experimentais não vão bater direito com esses modelos nunca. Existe uma discrepância entre as hipóteses do modelo teórico com um rápido raciocínio realista do que está acontecendo ali. Mas você, ao separar as coisas, você está dizendo o seguinte: esses fenômenos acoplados são pequenos e geralmente isso acontece. Os acoplamentos eles acontecem de fato, mas eles se tornam cada vez mais sutis conforme o acoplamento vai se tornando maior. Os acoplamentos eles aparecem como correções, tá? Então, os modos mais idealizados, eles dão conta do fenômeno com muita força e os acoplamentos eles vão corrigindo esses desvios da idealidade, e se adaptando melhor aos dados experimentais, né? No limite, no limite, né? Se a gente tivesse uma inteligência infinita capaz de dar conta de todos esses acoplamentos, a gente teria uma descrição de toda essa fenomenologia lá, é, que está em jogo nessas deformações, nessa retirada de um sistema do equilíbrio, né? É, bom, beleza. Então, lógico aqui, né, se tornou um problema e tal. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, a taxa em que o sistema se dirige ao equilíbrio é determinada por leis empíricas, ou seja, medida experimental. Leis têm todo esse sentido de trabalho experimental, tá? E a gente está particularmente preocupado, interessado com sistemas que estão fora do equilíbrio devido à presença de gradientes de temperatura ou massa específica, ou a velocidades macroscópicas locais, como aqueles que estão mais associados aos exemplos mais familiares de processos de transporte, como, por exemplo, condução de calor, difusão e viscosidade. Aí ele jogou fora todas as possibilidades físicas de análise e basicamente disse o seguinte: eu estou interessado nas aplicações mais imediatas desses processos de transporte para engenharia. É o que a gente vai encontrar lá nos livros de mecânica dos fluidos, transmissão de calor e difusão de massa. Ele não chamou nem para conversar o pessoal da parte de sólidos. Ele está dizendo o seguinte: isso é uma outra coisa, isso não tem tanto interesse e tal.
Uma pena, porque está tudo acoplado. Está tudo acoplado, né? Mas isso são maus hábitos da área, né? O importante é a gente estar olhando o problema por cima e estar pensando nessas coisas. Ou ser criativo na hora de considerar esses efeitos. Como exemplos dessas leis empíricas, a lei de Fourier da condução do calor. A gente tem um fluxo de calor dado por um parâmetro, uma constante, que é função do material, vezes o gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura está medindo uma diferença de temperatura direcionada. Tá? Esse coeficiente, ele tem um nome. É o coeficiente de condutividade térmica. Grade de T é o gradiente de temperatura. Outro exemplo de lei empírica. Lei obtida a partir de dados experimentais. A lei de Fick da difusão. O fluxo de massa de uma determinada espécie é função de uma constante típica inerente ao material e do gradiente de concentrações. Então, diferentes níveis de concentração impõem uma migração de um material de mais alta concentração para mais baixa concentração. É o que você observa quando você coloca uma gota de corante num balde com água. Aquele processo, você tem ali a gotinha, alta concentração do corante, o tempo vai fazer com que aquilo se espalhe naturalmente, sem você usar nenhum mecanismo de agitação. Naturalmente, esse processo de difusão vai aparecer pela diferença de concentração. A diferença de concentração é a força motriz do processo, né? É o que faz o processo andar, a diferença dessa grandeza intensiva. É, ou um fluido atravessando uma membrana, uma forma equivalente da lei de Fick, que é a lei de Darcy, que é engraçado, nunca vi essa escrita. É, a lei de Darcy, alguns vão falar lei de Darcy, né? Não, o cara era francês, Henri Darcy. Ela vai justamente ver o fluxo de um material atravessando um sólido poroso, por diferença de pressão. Força motriz da lei de Darcy é uma diferença de pressão. Lei de Newton da viscosidade. Uma, um fluxo de quantidade de movimento. É um fluxo esquisito da gente pensar, né? Uma transmissão de massa vezes velocidade. É uma coisa estranha, mas é isso mesmo, tá? É, então, um fluxo de quantidade de movimento é dado por uma constante, chamada viscosidade, vezes um gradiente, uma diferença da velocidade. Gradiente de velocidade. Tá? Agora, o que é interessante é o seguinte: essas leis empíricas que a gente viu aqui, lei de Fourier da transmissão do calor, da condução do calor, lei de Fick da difusão, lei de Darcy para permeabilidade em meios sólidos, lei de Newton da viscosidade. Todas têm a mesma estrutura, uma constante vezes um gradiente. Escrito aqui, cada uma de um jeito, mas a estrutura é exatamente a mesma. Uma constante vezes um gradiente. O fluxo é uma constante vezes um gradiente. É, as constantes são as propriedades de transporte que nos interessam. Coeficiente de viscosidade, condutividade térmica, difusividade, permeabilidade e por aí vai. Por isso que se gerou uma área chamada fenômenos de transporte, como uma área própria, porque as leis associadas a esse fenômeno são similares. Só que você tem que ficar ligado no seguinte: esses fenômenos que a gente está vendo aqui, eles são fenômenos idealizados, desacoplados. Eu tenho uma determinada diferença de temperatura
e essa diferença de temperatura promove um fluxo de energia térmica. Eu tenho um gradiente de concentrações e essa diferença de concentrações produz um fluxo de massa. Mas vem cá, dada a natureza atômico-molecular dos sistemas que a gente está interessado, a gente sabe disso. No fundo, eu tenho átomos e moléculas interagindo entre si. Um fluxo de calor, ou seja, um fluxo de energia térmica, um aumento, um fluxo de nível de agitação cinética ali do material, não promoveria uma mudança do fluxo de transmissão de espécies químicas de um lado para o outro? Se eu tenho uma região com maior temperatura, essa região não teria maior ou menor capacidade de transmitir um material de um lado para o outro? Então, essas leis típicas do fenômeno de transporte, elas estão ignorando os efeitos acoplados. Isso nem entra, essa discussão de acoplamento nem entra em livro nenhum de mecânica de fluidinâmica, de fenômeno de transporte, tal. O cara joga isso para debaixo do tapete total. Total. Por quê? Porque com esses modelos simplificados, a gente consegue uma superdescrição matemática. Pô, dá tudo muito certo. A gente pega essas relações, a partir delas constrói equações diferenciais, resolve essas equações diferenciais, uma boa parte delas, para casos específicos, vai ter solução analítica, você consegue descrever bem o fenômeno. E, pasme, a descrição é boa. A discussão dá conta de um monte de fenômenos, na média, do que a gente precisa para sobreviver. Os efeitos de acoplamento eles vão aparecer como detalhes, uma boa parte dos casos. Mas existem casos, quanto mais intensas essas variações, isso não vai funcionar muito bem. Então, a gente tem que ficar atentos ao seguinte: a gente está falando de termodinâmica. Termodinâmica, nesse ponto, se ligou, deu as mãos a essa área chamada fenômeno de transporte. Do que a gente está vendo, qual a condição para os fenômenos de transporte poderem ser bem descritos por essas leis lineares? Esse que é o ponto. A gente que tem que ter essa capacidade de julgamento para escolher os melhores modelos para a gente usar. Vamos voltar aqui um pouquinho no livro do Hanley. Voltar aqui, tá? Então ele está falando da taxa e tal. É... é engraçado, eu fiz uma leitura aqui errada, mas fez todo sentido por conta da continuidade das páginas, né? Tá falando que a taxa, blá blá blá, é determinado por. Aí eu falei, por leis empíricas, né? Mas isso aqui é da outra página. Mas fez todo sentido, tá? Não perdemos em nada. Por um grande acaso, fez todo sentido o que a gente falou aqui. Na verdade, tinha que continuar aqui, nessa página. É, mas vá lá. Então, essas taxas são determinadas por constante proporcionalidade, que aparecem lá nessas leis empíricas, que são os coeficientes de transporte L. Esses L's aqui. Então, aquela condutividade térmica, viscosidade, tal, são esse cara aqui, o L, tá? E essas leis são empíricas. Que sorte, hein? Putz. Mas vá lá. A gente pode escrever aquela equação ali de uma forma mais geral, tá? Do que aquela relação bobinha que está ali na equação 1.1. Aí ele bota aqui objeto da experiência que os processos de transporte ocorrendo num sistema com N gradientes independentes podem ser relacionados, podem ser representados pela relação estabelecida por esta expressão que já começou a ficar feia. Agora eu tenho um somatório de constantes vezes gradiente. Os gradientes são individualizados. Pode ser um gradiente de concentração, um gradiente de temperatura, um gradiente de
massa específica, sei lá, qualquer gradiente, as grandezas intensivas, tá? Mas aparecem aqui nesse somatório esses coeficientes L e K, ou seja, dois índices, que vai estar associando um determinado fluxo a um gradiente específico em várias possibilidades. Tanto que essa relação ela pode ser representada de uma maneira mais geral utilizando uma notação matricial, que seria essa daqui. Os vários fluxos existentes no sistema, vários fluxos, oriundos do processo de condução ao equilíbrio a partir de uma condição de não equilíbrio, acoplando vários fluxos, vários gradientes, a partir de propriedades de transporte que a gente precisaria identificar. É, para um caso em que eu analisaria dois fluxos apenas, eu teria uma coisa muito mais sucinta como essa. Dois coeficientes de transportes associados ao fluxo um. Dois coeficientes de transporte associados ao fluxo 2. X1 e X2, que aparecem nas duas relações, são dois gradientes que vão estar sendo relacionados nesse processo. Então, dois gradientes, dois fluxos, quatro coeficientes de transporte. Já se tornou um pequeno inferno para a gente lidar em termos de estrutura de equações, interdependência, resolver o problema de fato, que aí se eu vou resolver as equações, preciso de condições de contorno, vou ter que definir isso tudo e tal, já ficou enrolado. Mas esse é o fenômeno que está rolando, tá? É, a equação 1.2, nessa forma aqui que está bonitinha para gente, ela expressa o fato de que se os elementos fora da diagonal do tensor L existem, então o fluxo iésimo, ou seja, um fluxo desse aqui qualquer, depende de modo linear da késima força, bem como do seu gradiente conjugado x. Tá? O que ele está dizendo em última instância? Que quando a gente tem a anulação de muitos termos, a gente tem uma condição direta. Imagina se esses termos forem anulados, os termos cruzados. O L1, 2 vai ser anulado, esse cara aqui morre. Então, eu tenho fluxo associado a um gradiente e uma propriedade. E no caso do 2, esse aqui morre e eu tenho um fluxo associado a um gradiente e essa propriedade. As propriedades de transporte, que a gente está muito interessado em calcular com as nossas simulações de dinâmica molecular, permitem obter esses caras e esses aqui também. Esses aqui também. A dinâmica molecular vai ser muito útil para a gente obter esses parâmetros cruzados. E a gente está com um pote de ouro na mão. A gente precisa ver como fazer isso. Não é trivial, mas é muito viável. A relação entre o fluxo e o gradiente é chamado de acoplamento termodinâmico. Acoplamento aqui diz uma relação linear expressa pela equação ponto 2. Equação ponto 2, que é essa daqui, tá? Essa daqui. E tem um sentido mais definido e restrito quando a gente fala interação e interferência. Então é preferível dizer acoplamento. É, Bom, então ele vai dizer: existem os processos de transporte não acoplados, que são esses que a gente viu. A partir deles, a gente obtém esses termos diagonais aqui dos fluxos, mesmo que eu escreva vários deles.
é o que se faz em mecânica dos fluidos, transmissão de calor e tal. Eu jogo os acoplamentos todos no lixo, tá? Mas existem os acoplamentos, os processos de transporte acoplados, como por exemplo, difusão térmica. Ó, uma difusão térmica de gases é aquela melhor descrita pelo fenômeno que faz com que esse L e K seja diferente de zero, e é aquela observada experimentalmente quando um bulbo preenchido com determinado gás, numa dada temperatura, é conectado a outro bulbo com outro componente numa outra temperatura. Alguém vai achar que a difusão de um componente, dos componentes, depende não apenas da diferença de concentração, mas também da diferença de temperaturas. Tá? Então, há um efeito de reciprocidade nesses fluxos. Se os bulbos estão originalmente à mesma temperatura, então o processo de fusão vai causar uma diferença de temperatura entre os bulbos. Olha que curioso. Se os bulbos que estão conectados com composição diferente, temperatura diferente, mas se num caso especial as temperaturas de partida são iguais, eu não vou ter só o processo de transmissão de massa ou de espécies. Eu vou ter o processo de transmissão de massa, de espécies, e o desbalanceamento das temperaturas. Por exemplo, esse é o conhecido efeito do Fourier. É o efeito de é, difusão térmica, diffusion thermal effect. E aí, basicamente, o que está interessado nessa brincadeira, o que é de interesse nessa brincadeira é encontrar esses termos cruzados. Tá? Transpiração térmica. Bom, aí ele vai listando aqui uma série deles. E aí eu vou voltar lá para o nosso Prigogine. O Prigogine, ele dá uma forçada aqui nesse capítulo 15, que foi o que a gente começou a lidar lá no encontro passado, descrevendo detalhadamente todas as relações entre esses fluxos e as equações de conservação. Particularmente, diria que ficou um pouco chata a discussão dele aqui, porque ele ficou fazendo muita discussão com um caráter tentando ser o mais físico possível, mas ficou muito pesado para um primeiro contato ali, que é o que ele está tentando fazer, né? Eu acho que ele já foi aprofundando demais o assunto, mas está bem detalhado aí, né? Para a gente voltar para esse capítulo 15 depois e olhar com mais carinho algumas dessas relações, seria talvez uma ordem mais conveniente. No capítulo 16, que é o seguinte, que ele começa a sair dessa discussão, ó, o papo aqui, ó. As forças, os fluxos, né? A gente viu isso lá no Hanley com outro vocabulário. Deixa eu dar uma andada aqui. Capítulo 16. Lá da discussão da conversa do nosso encontro anterior, esse sigma é o processo a taxa de produção de entropia por unidade de volume. Tinha essa força e tem o fluxo, tá? Só que a gente, vendo ali o que a gente conversou hoje, tem a ver com esse termo aqui, o fluxo. E o fluxo descrito como coeficiente de transporte acoplado a algum gradiente, né? E aí ele começa a descrever uma série de efeitos cruzados, como por exemplo o efeito Seebeck, que está relacionando diferenças de temperatura com fluxo de carga elétrica quando eu coloco em contato materiais diferentes. Esse fenômeno é o fenômeno que guia o funcionamento de um equipamento de medida amplamente divulgado aí em qualquer ambiente industrial, que são os termopares. Eu tenho dois fios metálicos de material diferente em contato, eu coloco ele numa temperatura diferente da base, então eu estabeleço ali um fluxo de carga elétrica
que está relacionado a uma diferença de temperatura. O processo é de transporte. E quem regula esse fenômeno, a gente pode pensar, porra, então tem um acoplamento termoelétrico, um efeito termoelétrico, que faz com que a gente construa um equipamento de medida extremamente útil. Eu não tenho ponteiro no termopar. Eu tenho um fiozinho que eu encosto lá no material, coloco em contato com o meio que eu estou querendo medir a temperatura. Né? Então, assim, nossa, um termopar, coisa totalmente cotidiana em laboratório. Né? É, qualquer medida eletrônica de temperatura, vocês estão aí na sala de vocês, no conforto do ar-condicionado aí. O ar-condicionado, pelo menos aqui, tem um indicador de temperatura. Na verdade, tem um sistema de controle de temperatura, que está o tempo todo medindo a temperatura do ambiente, jogando essa informação para uma unidade central de processamento, que vai decidir o que que faz com o motor do ar-condicionado, se liga ou desliga. Esse instrumento de medida da temperatura do ar-condicionado é um termopar. Não é um termômetro de ponteiro, um termômetro de bulbo de mercúrio. Não é isso. É um fiozinho que vai lidar com esse efeito termoelétrico, efeito Seebeck. Existe também o efeito Peltier. Se vocês são pessoas sofisticadas, refinadas, alguns de vocês eu sei que são, outros estão lutando para ser, eu não sou, tá? É, Vocês têm uma adega em casa, uma adega elétrica, aquelas que vocês vão gastar uns belos reais ali para comprar. Em geral, muito bonitas, um vidro fumê e tal, viu? Aí, já começou a aparecer. Tem nem fone, Matheus. Não tem microfone, tá? Quer ter adega, pô. Prioridades aí, tá? Fica a dica. É, é complicado, tá? Vamos conversar depois. Bom, você, se você olhar, vai lá na loja, né? Então, e vê a adega que você está pensando em comprar. Aí você, como é que funciona aqui o aquecimento, o controle de temperatura desse negócio? Né? Você vai botar, geralmente você bota temperatura ali um pouco abaixo da temperatura ambiente, vamos dizer, do lado de fora, Rio de Janeiro está 58 graus, dentro da adega está 22, 20. Bom, aí você está acostumado com geladeira, freezer, né? Ou seja, não é sofisticado. Aí você vai, cadê o compressor da minha adega? Aí, né, começa a pagar mico ali, não tem compressor. O que um, um sistema desse tem, né, uma adega, é um sistema chamado Peltier, que você fornece energia elétrica a ele e por um efeito combinado, uma escolha muito conveniente de metais em contato ou de materiais em contato, você promove o resfriamento do material. Esse material em contato com a superfície interna ali da adega faz com que fique geladinho lá dentro. É o Peltier. O que a gente está acostumado dos sistemas resistivos é eu dou carga elétrica, ele aumenta a temperatura. É outro processo acoplado, né? A gente aprende lá em física, né? Da potência, R ao quadrado, dá até para calcular a temperatura, mudança de temperatura, essas coisas. No Peltier é o inverso disso. Você dá energia elétrica, ele rouba calor, vamos botar assim, né? É, então, aliás, o pessoal já trabalhou bastante com isso para pensar em- em sistemas de refrigeração para comunidades isoladas, por exemplo, né? Ou até para
transporte de material biológico sensível, órgãos, coisas. Imagina, você tem que levar uma, uma, um órgão para ser transplantado lá para um lugar de difícil acesso, né? Que vai ter um hospital. Se bem que transplante seria uma coisa muito especializada. Mas vamos, né, imaginar esse exemplo. Aí você bastaria uma caixa com um peltier e uma bateria, né? Um compressor, um sistema desse tipo é muito complexo. O peltier ele gasta pouca energia, né? Ele é ineficiente em comparação com o compressor, mas pode ser uma saída interessante, né? Então, o importante aqui são efeitos acoplados. O Perigoginho está dando um monte de exemplo. Que mais que tem aqui? Hum, sim. Antes da gente ver os exemplos. Quem é o pai dessa brincadeira? É um camarada que ganhou o prêmio Nobel chamado Lars Onsager, tá? Ele é o cara. É, como diz aqui no nosso texto, ele, em 1931, desenvolveu uma teoria para explicar com mais detalhamento justamente esses acoplamentos. E ele percebeu o seguinte, né, que determinadas condições específicas podem ser rogadas ao ponto de esse vetor, desculpa, esse tensor de constantes que acoplam os fluxos aos gradientes serem constituir um tensor simétrico, ou seja, o LJ igual LJI, tá? Então, como ele diz aqui, ó, gente anterior, como o Kelvin, cujo nome era Thomson, trabalharam com isso, tá? A gente está falando ali virada do século XIX para o XX, tá? Perceberam isso, tentaram descrever isso, mas o cara que foi o ponto de inflexão na construção dessa teoria foi o Lars Onsager, tá? É o pai da mesma forma como a gente tem o Boltzmann, o Ludwig Boltzmann para mecânica e estatística, eu diria que a gente tem o Onsager para termodinâmica de não equilíbrio, tá? É o patrono da área. A militar adora patrono, então tá aí o patrono. É, A partir disso, né, você vai dar conta de tornar essas relações mais descritivas dos sistemas que interessam, em termos de detalhar, né, mais esses termos e interpretá-los fisicamente, e pensar em aplicações diversas, tá? Curiosamente, uma uma condição que o Onsager usou para a construção, para fundamentar essa sua teoria, foi o que já era usado pelo Boltzmann, chamado de princípio do balanço detalhado, ou, em outras palavras, o princípio da reversibilidade microscópica, tá? Que sendo válido para sistemas em equilíbrio. E aqui mais um ponto para a gente comentar também. Reversibilidade microscópica. O que que ele está pensando, né? Quase como um discípulo, pelo menos com relação a isso, do Boltzmann. Que, no nível atômico molecular, o movimento daqueles átomos e moléculas podem ser descritos por leis típicas da física, que são leis reversíveis. Quando você pega, por exemplo, é, a cinemática de um determinado sistema, né? Você escreve S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. A equação cinemática de um determinado sistema. Que no fundo, é o que a gente faz em dinâmica molecular, né? Para descrever um movimento lá dos nossos átomos e moléculas. Esse sistema microscópico vai ser reversível a partir do momento que eu possa inverter o sinal do tempo e recuperar toda a trajetória desenvolvida até então. Essa é a noção de reversibilidade, que o Boltzmann bateu cabeça com isso durante um bom tempo. E o Boltzmann fez algo mais incrível ainda.
O trabalho dele, ele mostrou que a reversibilidade microscópica está relacionada com a irreversibilidade macroscópica. Que a irreversibilidade macroscópica tem a ver com a termodinâmica, segundo a lei da termodinâmica e tal, é uma consequência estatística que não me obriga a abrir mão de uma reversibilidade microscópica. Antes, pelo contrário, a reversibilidade microscópica leva, né, naturalmente, por uma questão estatística, à irreversibilidade macroscópica. Tá? Trabalho do Boltzmann, 1872, o trabalho do Boltzmann. Tá? Olha os tempos envolvidos. Boltzmann, 1872. Onsager, 1931. A gente está falando de 60 anos de desenvolvimento de uma teoria. E sem recursos computacionais aqui, né? Mas é, aprofundamentos significativos da compreensão do que está em jogo nessa física. Tá? Bem árduo esse tipo de trabalho. Os físicos teóricos desse tempo eram muito é, aguerridos aí na tentativa de descrever esses sistemas, desenvolver essa física, né? Eu acho impressionante. Bom, tá. Aí tem. Isso aqui eu não vou comentar por agora, mas eu queria achar um negócio aqui. Deixa eu ver. Tem uma série de efeitos aqui que ele vai detalhando, mostrando coeficientes disso, daquilo e tal, para vários materiais envolvidos, ó, cobre e níquel, ó, vários é, coeficientes, né? Veja que a proximidade com a unidade, mas esse é outro discussão para outro dia. Eu queria achar, perdi aqui, só um instante. Eu queria achar o início da nossa discussão na forma como Prigogine apresenta. Não é aqui, não é aqui. Pera aí, resistam. Tá um pouco aqui. Não, é isso aqui, é isso aqui. É o início do capítulo 16. Vamos lá. Então, essas leis aqui, essa estrutura de lei que está nos interessando começar a compreender. Então vamos ao que o Prigogine fala sobre isso. Quando um sistema está próximo do equilíbrio, uma teoria geral baseada em relações lineares entre forças e fluxos pode ser formulada. É o que a gente quer fazer. No capítulo anterior, nós vimos que a produção de entropia por unidade de volume sigma pode ser escrita dessa forma, onde F de K são forças, como gradiente, e J de K são fluxos, como o fluxo de calor. Produção de entropia, então, gradiente vezes fluxo. É algo para a gente ter na cabeça. Uma estrutura, pelo menos, de relação. As forças, os gradientes, conduzem, dirigem os fluxos. Um gradiente não nulo de 1 sobre temperatura causa o fluxo de calor. É o gradiente que produz o fluxo. No equilíbrio, todas as forças, ou seja, todos os gradientes, e os fluxos correspondentes se anulam. Ou seja, os fluxos são funções das forças, ou seja, dos gradientes. De tal modo que eles se anulam quando a força ou gradiente se anula. É redundante, mas para marcar bem a ideia. Para pequenos desvios nos gradientes, a partir de seu valor de equilíbrio zero, de novo.
para pequenos desvios nos gradientes a partir do seu valor de equilíbrio, que é zero, os fluxos podem ser esperados como funções lineares desses gradientes. Em outras palavras, os fluxos são considerados como funções analíticas das forças. É um vocabulário que eu acho estranho, mas que é muito comum. Essa ideia de função analítica, tá? É, entenda isso como linear, tá? Então, os fluxos são assumidos como funções analíticas, como no caso da maior parte das variáveis físicas. De acordo com de acordo com o exposto, né, a relação a seguir mostra o fluxo e as forças, a relação entre o fluxo e as forças dessa maneira. E aí aparecem lá os coeficientes fenomenológicos, os L, né, que compõem aquele tensor que a gente viu com mais clareza lá no Hanley, né, que fazem com que haja essa relação entre fluxos e gradientes. Tá? Aí ele vai começar a dar uma série de exemplos. Outra frase bacana aqui para gente. Esses fluxos cruzados são conhecidos desde há muito tempo, antes da termodinâmica dos processos irreversíveis, desde que essa teoria foi formulada. Cada efeito cruzado foi estudado com uma base individual, mas sem um formalismo unificador. Essa unificação que foi o trabalho do Onsager. Ele deu uma cara geral para o processo. Justamente essa formulação, que é a base da termodinâmica de não equilíbrio, como eu falei, a gente deve ao Lars Onsager, né? É, tá? Então, da importância desse cara, ele é o ponto de partida para a brincadeira. Mas, de novo, a hipótese de trabalho, a idealização que o Onsager está imaginando, pequenos desvios da idealidade, ou pequenos desvios do equilíbrio, melhor dizendo, onde valem relações lineares. Imaginem num efeito como detonação, onde eu tenho intensidades muito marcantes, muito grandes, e acoplamentos. Eu tenho acoplamentos múltiplos e não lineares. Por isso que falta uma teoria consistente para fenômenos como esse. E acaba que se fica refém de muitos dados experimentais. Construir uma teoria, em outras palavras, construir uma descrição matemática do fenômeno da detonação, num nível de detalhamento, tentando levar em conta tudo que está em jogo, seria algo extremamente árido. E aí você se pergunta, para quê? Para quê? Um fenômeno, oh, desculpa, um fenômeno, não, um modelo tão complicado, tão cheio de termos, com tantos parâmetros, tantos termos, que no final todo mundo vai ter muita limitação de lidar com ele. Isso aqui é uma espécie de puxão de orelha para a gente não ficar inventando modelos extremamente complexos, que vão gerar acoplamentos que são fonte de problema para a gente lidar com os modelos matemáticos. No período passado, a gente ficou debruçado sobre o problema da termodinâmica de misturas. E lá a gente já pôde perceber com muita clareza, usando o livro do Prausnitz, como que era obscura a obtenção dos parâmetros cruzados das equações de estado. E o livro ali se desdobrando para a gente para mostrar, olha, em alguns casos a gente consegue obter algumas coisas, assumindo algumas hipóteses eventualmente fortes, mas que conduzem a alguns resultados bonitinhos quando a gente joga fora alguns acoplamentos.
A vantagem é que esse jogar fora já era capaz de explicar com mais realismo muita coisa. E o livro o tempo todo mostrava dado experimental contra modelo, dado experimental contra modelo. E tentando dizer, olha, até onde isso está indo. Mas ele alertava, olha, cheio de limitações para esses tipos de sistemas, só vale para esse tipo de coisa. Esse papel é nosso, enquanto fazendo pesquisa. A capacidade de julgar, capacidade de julgar, tá? Talvez o chat GPT faça muito bem escrever o que está aqui, mas interpretar físico ou quimicamente o que está em jogo precisaria de uma base de dados muito maior para fazer as comparações necessárias. E a gente não encontra essa base de dados nem nos livros. Não tem. Então, porque são teorias e fenômenos mal trabalhados ainda, né? Então, a inteligência artificial pode ajudar, sim, sem sombra de dúvidas. Deve nos ajudar, mas a capacidade de julgamento ainda está se fazendo bastante necessária a essa altura do campeonato, né? É, essa área, então, que tem menos gente trabalhando, então, aí vai demorar a ter automatismo nessas conclusões, tá? Assim, essa questão do, das relações recíprocas do Onsager, que é justamente onde aparece a simetria do tensor de coeficientes, tá? Ela tem a ver com propriedades do tipo a positividade da produção de entropia como uma consequência matemática, tá? Que é o fundamento dessa termodinâmica de não equilíbrio, que a gente pode chamar de termodinâmica de não equilíbrio linear. Linear. Problema de detonação vai ser um problema não linear, tá? Quando a gente está calculando lá na, na, na dinâmica molecular, os fenômenos é, ou as constantes de viscosidade, seja ela de quantidade de movimento ou bulk, viscosidade, cisalhamento, melhor dizendo, ou bulk, a gente está ali separando em dois coeficientes completamente desconectados um do outro, onde um tem a ver com mudanças de forma do nosso elemento de volume, né, do nosso sisteminha fluido ali, e outro associado a deformações do tipo cisalhamento, né, empurrões é, que não são homogêneos. E aí você promove uma distribuição irregular dessas propriedades. Quando a gente separa nessas duas grandezas, a gente está, de certa forma, desacoplando os fenômenos. E aí vai ser válido na medida que consigo representar razoavelmente bem os dados experimentais, né? Só que na hora de calcular essas propriedades, a gente calcula muita coisa. A gente calcula muita coisa. E determinadas relações, que vão ser objeto da nossa investigação aqui nessa série de conversas, vão ser é, tentativas de simplificar o problema. Você ignora diferenças direcionais, faz uma média, pega determinados coeficientes, acopla todos eles, faz outra média e tal. Quando você está apelando para essas médias, você está, via de regra, jogando fora fenômenos, né? E se a gente tenta ser mais hábil nesse manejo das informações que a simulação nos fornece, a gente pode calcular um monte de outras coisas. Preço a pagar. Muitas vezes isso vai exigir de nós uma capacidade de pós-processamento que não está ainda pronta. A gente vai ter que construir códigos próprios para fazer esse pós-processamento, salvando
várias fotos do sistema acompanhando o que está acontecendo com átomos e conjunto de átomos e tal, os dumps, né, que a gente faz lá no LAMMPS, e trabalhar quase que com imagens do sistema tentando revelar uma física, né? Mas a dica é, isso aí é um filãozaço para trabalhar, porque tem pouca coisa e muito pouca gente lidando com isso, né? Fica no meio do caminho ali do deixa que eu deixo. Isso é muito da área de física, mas o físico não está interessado muito na termodinâmica, curiosamente. A termodinâmica fica a cargo dos engenheiros, mas os engenheiros não vão ter muita compreensão do mundo molecular, nem os engenheiros químicos estão muito interessados nisso. Aí acaba caindo no chão. O químico está pensando nas reações químicas. Isso está, na realidade, um pouco distante para ele. E a reação química é um fenômeno também de não equilíbrio. Vai aparecer aqui com acoplamentos, produção de temperatura, de energia térmica e tal. Pois é, o Prigogine vai discutir isso tudo aqui nesse capítulo. Ele vai, dentro do vocabulário dele, acoplar esses fluxos de produção de entropia a forças motrizes ligadas à noção de afinidade, potencial químico, né, que é super limitado o manejo desse tipo de propriedade. Né? Então, ou seja, a gente está pegando a termodinâmica que a gente está muito habituado com ela, de primeira e segunda lei e tal, a gente está fazendo aquilo só uma conversinha de primeiro parágrafo e vendo o que que é uma termodinâmica relevante para esse ponto do desenvolvimento da humanidade que a gente se encontra, né? Isso aqui é fazer termodinâmica, né? É, e aí tem muita coisa bacana para fazer do ponto de vista científico. Bom, isso é o que eu tinha separado para nossa conversa de hoje, assim, chegar das leis de conservação e discutir pelo menos tentar discutir com mais detalhamento possível, a construção dessa lei linear aí dos fluxos, chegando nas relações recíprocas lá do Onsager. Pensar na questão dos acoplamentos como algo natural que acontece nesses processos e que todos eles estão entrelaçados com uma área chamada fenômenos de transporte. Os fenômenos de transporte são a forma de mascarar essa discussão termodinâmica de outra maneira. Tá? Isso que o Sager fez fica como no submundo dos fenômenos de transporte. Ou pelo menos ele fundamentou os fenômenos de transporte de uma maneira que até então não havia sido feito. Fenômenos de transporte tinham um caráter muito empírico até então, né? E aí agora a gente conseguiu dar uma noção de teoria unificada e não é à toa que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Beleza, gente? Algum comentário, alguma contribuição adicional, algo que bateu o olho, leu, achou interessante? Eu vou colocar disponível lá no nosso Classroom esse capítulo lá do Hanley, para vocês darem mais uma olhadinha. Tem umas coisas interessantes aqui, procedimentos e tal, mas a gente vai explorar isso aí nos próximos encontros. Como calcular algumas dessas constantes a partir de fórmulas de flutuação, né? Tem umas coisas bacaninhas aqui. Eu vou botar esse material lá. É, Mas estamos indo. Como eu falei lá no nosso primeiro encontro, difícil estabelecer um percurso formativo nessa área, porque é meio caótico, né? Sei lá, eu poderia adotar um livro só, mas o Prigogine rapidamente se torna uma opção ruim, porque ele complica demais logo de cara. E outros, às vezes, assumem hipóteses fortes demais, que não são intuitivas. Mas vamos tentando minerar essas informações até para a gente construir a nossa compreensão do assunto. Beleza? Naturalmente, eu posso cometer aqui erros, equívocos, porque eu também estou aprendendo junto com vocês, tá? Então,
Estou estudando junto, talvez só estude um pouquinho antes para a gente mobilizar aqui o nosso encontro, mas também estou aprendendo esse negócio com vocês. É, e aí, na medida das possibilidades de cada um, né, vamos nos corrigindo mutuamente. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado, né? Se vocês nada têm a dizer, eu vou encerrando por aqui, contando com vocês no nosso próximo encontro, se for possível, na semana que vem. Valeu? Então, obrigado a todos. Então, forte abraço e daqui a pouco eu mando o material lá para vocês. Até mais, abração a todos e ficamos por aqui.